E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. Eu tenho muito respeito pelos jogadores que se esforçam. Inclusive pelos ruins. Sim. Inclusive por aqueles que não conseguem produzir muito. Tá? Porque eu não posso pedir, por exemplo, que a caneca aqui do Tele apague a luz. Cada pessoa tem o seu limite, e óbvio que trabalhando muito ela pode ampliar os limites, mas todos temos limites, somos mortais. Tudo na nossa vida é limitado. Então, eu espero que os jogadores se esforcem plenamente. Às vezes entendo até que não se esforcem. O cara tá com um problema em casa, tem alguém doente, são seres humanos, isso é outra coisa. Hoje em dia parece que o jogador é máquina, não é? Produto. São seres humanos, né? O jogador tem sensações, tem alegrias, tem tristezas, ele tá sujeito, como qualquer pessoa, ganhando 5 mil ou 5 milhões de reais a coisas que acontecem fora. Cada um lida disso de uma maneira diferente. Com o tempo, a vida vai passando, ele vai aprendendo a lidar melhor com umas situações e assim por diante, né? Morre gente que as pessoas amam. A vida do jogador é o ser humano. O ser humano vai todo mundo acabar no mesmo lugar. O que me incomoda muito é quando o jogador não respeita a camisa do clube. E a minha questão com o Rames não era uma questão de potencial técnico, apesar de eu achar discutível. Tecnicamente ele é acima da média, mas potencial. Nasce uma pessoa com um baita potencial. É genial, perspicaz, entende as coisas, mas tá com preguiça de trabalhar. Que preguiça de trabalhar. O que ela vai produzir? E no futebol, o que vale é o esforço e depois a produtividade. Porque quando o cara se esforça muito e ele não consegue render o que o torcedor quer, porque ele não pode oferecer aquilo, a responsabilidade não é do jogador. É de quem escalou, de quem pediu para contratar e de quem contratou. Sim. Quando o cara pode render mais, e ainda mais ele chega num time campeão e enorme como o São Paulo, e age como o Rames agiu, aquilo para mim, dentro do que é inaceitável do futebol, né? Aquilo para mim chegou no limite como eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto nada parecido. Extrapolou o limite muitas vezes. Eu nunca tinha visto nada parecido. No São Paulo, em tudo. No São Paulo. No São Paulo. No São Paulo. Porque eu posso falar que a lista dos jogadores que jogaram no São Paulo, ali do Leônidas, Sastre, Bauer, Rui de Sordi, e vão passar para o time dos anos 70, vamos falar do Gerson, do Pedro Rocha, vamos falar, sei lá, do time campeão do mundo com o Tele, do Raí, do Cafu, Você nunca do viu? Miller, do time dos anos... Acho que nem o Daniel Alves, que, enfim, deu entrevistas desastrosas falando da mosca, Não, da abelha, pra em correr termos de campo, né? postura. Não, em termos Eu de tô postura. falando do extracampo, Sim, pelo amor sim, de sim. Deus. Em Tô falando termos de do extracampo. postura, Sabe? Se Sim. você pegar a análise de desempenho, pegar o centro de futebol, Não, ele é uma dentro de campo referência pra mim tem técnica. comparação. O não tem extracampo, comparação, o extracampo, não tem o Rames comparação. parece um santo. Mas eu Não. falo de postura, porque o Daniel Sim, Alves sim, na é isso. Olimpíada fala aquela aspas que a mosca não pode ensinar pra abelha, umas aspas terríveis, assim. Sim, concordo com tudo isso sobre o Daniel. Só que a postura do Rames em campo Em campo eu nunca vi coisa igual. E eu acho que quando o clube passa, eu vou adaptar o jeito de jogar, cara, um jeito de jogar vencedor. Se você for pro jogo técnico, o São Paulo vai perder de vários times do futebol brasileiro. Agora, se o São Paulo tiver o volume de jogo que conseguiu, por exemplo, ano passado, a torcida no Morumbi, barulhenta, tudo numa sincronia, numa alquimia que tornou aquilo um lugar muito difícil de ganhar do São Paulo, você tem um time que pode sonhar com títulos em Copas. Campeonato Brasileiro, um milagre. Também. Pode sonhar com títulos em Copas. Então, quando você apoia aquilo e apoia uma ideia de mudança de jogo, é como se o clube que, repito, tem 3 capitães de seleções brasileiras campeãs do mundo na sua história e um monte de jogadores consagrados muito maiores que o Rames, muito mais importantes que o Rames, tivesse se curvando ao cara que não tá nem aí. Então não é uma questão de você gostar do futebol do jogador ou não gostar do futebol do jogador. É uma questão de como você respeita o clube e a camisa, que são sagrados. Um clube que não tem nem dinheiro para pagar direito o salário desse cara e que poderia estar investindo isso em outro jogador. Eu respeito quem acha de outra maneira. Eu não acho que as pessoas que defenderam o Rames fizeram por mal. Elas queriam o melhor do São Paulo. Elas estão carentes do ídolo. Elas querem que o São Paulo tenha um jogador ali internacional, grande, não sei o quê. Eu não condeno as pessoas. Mas entender o futebol é outra coisa. Por exemplo, você gosta de comer? Sim. Bastante. Lógico. Você consegue comer, você come coisas muito boas que às vezes você não sabe cozinhar. Sim. Lógico.
Todo mundo no Brasil chuta uma bola. Isso não quer dizer que a pessoa entenda de futebol. Sim. Do Exato. jogo em si no campo. Tanto é que se a gente for olhar os debates, os que a gente ouve em vários lugares, cada vez menos se discute o jogo. Como se chega ao melhor jogo. Quantas pessoas discutem o método de treino, a parte tática? Eu mesmo, no meu trabalho, faço isso muito pouco, porque eu acho que muita gente tem interesse em outras coisas. E quem manda é o público. Quem manda é o público. Porque futebol, ele não precisa ser uma aula, não é uma faculdade, um programa de esportes. É um programa em que você fala verdades, que você gera discussões, debates, reflexões, mas também é um negócio que tem que entreter, a não ser quando acontecem coisas muito sérias. Sim. Né, como falcatruas, lesões, tragédias, essas coisas. Aí, azar do entretenimento. Aí é Prioridade, outra coisa. né? Aí é prioridade. Então, eu acho que as pessoas não conseguiram perceber, muitas delas, como esse cara se comportava. E só dependia dele mudar isso. Quando os jogadores chamam, Gabriel sabe disso, vocês também são repórteres, para uma conversa antes do jogo contra o Tajeres. Ele... Ah, e promete. Com o Tajeres. 2-0 pro Tajeres com o Rames, 1-0 sem o Rames. O São Paulo em campo na Libertadores só perdeu até agora com o Rames. O jogo contra o Fortaleza, que ele entra andando, pra mim ali, acho que foi o fim da E aí picada. começa aquele assim. papo furado. Ele olhou para um lado e tocou a bola para o outro. Ele cruzou a bola do gol contra o Cobressal. Cara, se tivesse jogado o Luciano na posição dele, pode ter feito 5 gols naquele jogo. Sabe? Então, não é uma questão de potencial, de qualidade. Eu nunca entrei nesse mérito. A parte física dá para discutir, mas eu não tenho nem embasamento necessário para falar se funciona ou não. Mas a maneira como ele tratou o clube, isso para mim extrapolou. É postura. Mas eu posso estar errado, óbvio. Mas assim, é a maneira como eu enxergo, é a maneira como o Dorival enxergou, é a maneira como eu creio que o Carpini enxergava até ser pressionado e a maneira como o Zubeldia enxerga. Quem tem que mudar isso? A minha opinião ou o Rames? Então, e esse é um ponto, porque assim, é um consenso de todos os treinadores que passaram desde o primeiro dia dele, Não só pelo São Paulo. não só pelo São Paulo, em outros, Rafa Benítez falou no Everton, outros treinadores, na imprensa colombiana se fala muito isso, e hoje, vindo pra cá, eu tava ouvindo o Estádio 97. Levantaram uma estatística lá, o Sombra falou o seguinte, se você pegar mesmo a fase boa dele, no Real Madrid, Bayern de Munique, Banfield, começo Eu de não queria carreira... entrar nessa discussão. Pois é. A média de jogos do Rames por ano não passa de 31 jogos por ano. Numa temporada que um clube tem 70, 60 jogos, é muito pouco um jogador de alto nível ou de alta classe, que seria o diferencial, jogar 30, jogar metade. No São Paulo ele fez 22 ou 23 jogos, contando as saídas e entradas. É muito pouco. Não, tudo bem, mas aí a gente tá falando de estatística. O meu ponto é, se ele faz 30 jogos se dedicando ao máximo, já pelo menos eu acredito que essa tua rejeição, que eu acho muito certa e muito válida. Se não é, ele não é estivesse nem... lutando no máximo e não conseguisse jogar, eu não teria rejeição. É isso, Exato. esse Ele é o ia falar, ponto. joga ou não joga, só esse isso. é o ponto. Isso Por é exemplo, um outro paralelo muito rápido, que eu sei a resposta, até porque você já deu a resposta, mas muita gente hoje critica, por exemplo, o Juan. Não tem nem comparação o Rames com o Juan em questão de postura. Essa outra coisa, da realização. Quando eu vejo um cara como o Juan, que pra mim é um jogador consideravelmente limitado na parte técnica, mas que fez o pivô pro Luciano no gol contra o Corinthians da Copa do Brasil e Itaquera. Fez o pivô no Allianz Parque pro David no gol da Copa do Brasil. O São Paulo estava sendo eliminado contra um time fraquíssimo lituano, foi lá, chamou o pênalti, incendiou o time contra o Águia de Marabá. Mesmo seja o jogo mais fácil, etc. Toma o primeiro gol, vai saber o que acontece, esse tipo de coisa, vai lá e joga. O que eu posso exigir mais de um jogador? Esse cara contribuiu para a história do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. E ninguém vai tirar isso dele. Aí, estão lá. Pancada no Juan, porque pancada no Juan, o cara tá se matando em campo, treina que nem um louco. Lá dentro do CT adora um cara pela dedicação, pelo esforço, sabe muito bem disso também. Né? Ele vai marcar alto, ele vai jogar se precisar de lado de campo, se precisar de jogar até de lateral, mesmo não tendo condições de jogar de lateral. Você vai lá e o cara tá tentando, lutando. Aí dá uma pancada no cara, né? Aí define o Rames. Não existe o mesmo critério, né? E é uma coisa que assim, a O gente... critério é respeito pelo clube. Aí que tá. Não falando nem da produtividade, que a do Rames, que a do Juan é melhor que a do Rames. Sim, infinitamente E o maior. São Paulo, pelo Que menos, é uma loucura se você for olhar de qualidade individual. Exato. É uma loucura. Só Uma que eu não loucura. tô dinheiro preocupado com o que investido, pode tudo. Exato. Não tô preocupado com o que pode ser. Mas quer ver uma coisa que ninguém percebe e ninguém fala? E vocês, principalmente mais como setoristas trabalhando, que hoje não conseguem trabalhar
vendo os treinos. Sim. Até alguns anos atrás era possível ver isso. Mas é hoje, pandemia. não, hoje o torcedor não consegue dimensionar isso. Por exemplo, se você banca um jogador que tem essa postura do Rames, que você falou bem, mas um treinador, por qualquer motivo que seja, ou uma ordem de cima, chega e banca o cara como titular para ele jogar, o racha que você cria no elenco Boas chances. se destrói. Essa cultura Isso toda. só não aconteceu no São Paulo porque os jogadores são caras que odeiam perder Sim. e jogadores de muito caráter. Eu vou citar a Alisson, que pra mim já virou um jogador histórico Rato. pro São Paulo. Rafinha, Caleri. Mais ratos, Pô, menos Rames. Caleri Sabe? se mata em campo. Se mata em campo, joga machucado. O Rato também. Joga com dor. O Nestor. Rato eu acho que é um Outro cara pô que... no limite de ser queimado. Cara que adora o São Paulo. Que Sim. tem muito respeito pelo São Paulo. Diego Costa, defendo a tese. Diego Costa, eu sei, é uma informação. Ele gosta muito de representar o São Paulo. Sim. Tipo, ele pessoalmente. Não, e você pensa assim, é claro, isso não é pautar torcedor, de jeito Não, nenhum. ao contrário. Até porque a Não, gente isso é sua torce, opinião. claro. Mas é o que eu digo assim, como é que você imagina que se sente um Caleri, por exemplo, que o cara sai destruído do campo? Você termina aquela Copa do Brasil no Maracanã, você vê o Caleri desmaiar no Sim. campo, porque o cara jogou o que podia, o que não podia, e com o tornozelo ferrado lá, né, que ninguém sabia. Como é que você imagina que se sente um cara desse, que ele fala assim, porra, tava com direito de imagem atrasado, tinha um monte de coisa que não deixei vazar. Ele me respondeu no Twitter. Exato, naquela teve época. até aquele É. episódio. Inclusive, vou jogar aqui que eu não sou baú. Eu não sou baú. Ele mesmo já chegou e falou assim, cara, eu não queria que isso fosse exposto. Ele não queria que vazasse. Ele ficou mais puto com o vazamento do que com o teor da informação. Falou, cara, não fala disso. Não entra Do nesse quê? Do assunto. salário? De Salário que ele tava com direito de imagem atrasado, uma informação eram 2 meses, pelo que a gente soube. Era mais que 2 meses, mas ele não queria o vazamento. Ele foi a público falar, gosto muito de você trabalha muito, é um bom jornalista, mas quando em verdade tem que vir a público falar, tal, deixou em aberto, mas ele não queria que vazasse a informação, que ele tava com atraso, porque o São Paulo vinha numa reta final de Copa do Brasil, vinha num mata-mata, então é um cara que teve essa postura até de me enviar mensagem e me enviar em público, falar, não fala desse assunto, morre esse assunto porque eu tô focado em jogar. Então pra mim isso é postura de São Paulo. Então, aí você pega um cara com essa postura e que além de tudo se mata em campo, pode não ser o Careca, Sim. não é tecnicamente, ele tá muito longe. Mas assim, o cara que se mata em campo, como é que o cara desse se sente e olhar pra um lado e ver um cara que tá andando, que não tá nem aí, que ele tá treinando pra seleção dele? Cara, isso destrói qualquer um. Então, eu acho que a sensação é muito individualizada. Eu respeito quem continua gostando, quem acha que o Ramos tem que jogar, quem acha que o São Paulo errou, quem acha que o São Paulo deu pouca oportunidade, quem acha que deu poucos minutos. Perfeito, sem nenhum problema, mas a sua pergunta merece uma resposta de cada um pra si mesmo, não é pra mim. Sim. Não é pra mim. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.